festinhas também nos conduza para que tenhamos olhos, ouvidos, corações e mentes atentos à pregação da sua palavra. Amém. Meus irmãos e irmãs, não sei se em alguma festinha de crianças vocês já viram isso, festinha de aniversário, mas assim, que algumas crianças não se divertem muito, ficam meio emburradas. Por quê? Porque aquele bolo, aqueles presentes não são para ela. E aí, às vezes, ficam lá, né, fazendo bico, né, porque queria que aquilo tudo fosse para ela. Mas não são só as crianças que agem assim. Adultos também, às vezes, agem dessa forma. Por exemplo, quando estão num funeral, num velório, né, num sepultamento, e a coisa mais triste não é a morte da pessoa, mas a coisa mais triste é a briga pela herança. E aí, às vezes, sentimentos duros, egoístas, separam famílias por anos. E às vezes por motivos que nem são tão sérios assim. Bom, isso também acontece com a gente. Com a gente como cristãos e como igreja. Às vezes, em vez de a gente se alegrar e celebrar o maravilhoso, imenso, profundo amor que Deus tem por nós e por todas as pessoas, às vezes nós também agimos com amargura, inveja, frieza, indiferença, quer dizer, a gente não dá muita bola para as coisas de Deus, e às vezes, infelizmente, até existem casos de raiva entre irmãos na fé. Às vezes, também na vida da igreja, a gente se preocupa mais com coisas materiais do que com as pessoas. E nesse evangelho que a gente ouviu hoje, Deus convida a gente a refletir e a viver de outra forma. Ele chama a gente a celebrar o amor e a misericórdia que Ele dá para todos nós. Nós que somos pecadores indignos e perdidos. E Ele convida a gente a ter um grande objetivo na vida, como cristãos e como igreja, né? O conjunto dos cristãos. Ele coloca como nosso grande objetivo de vida a salvação daqueles filhos que ainda estão perdidos. E eu quero então analisar um pouquinho com vocês essa parábola, né, que certamente vocês já ouviram muitas vezes. Ela tem o título aí de filho pródigo, o filho perdido, mas um nome que fica muito bonito também para essa parábola é a parábola do pai amoroso. Olhando para o amor desse pai, a gente vai perceber que nenhum dos dois filhos entendeu e nem celebrou o amor do seu pai. O filho mais novo a gente viu, né? Ele pediu a herança antes da morte do pai. Isso já era algo fora do normal. E era algo até meio ofensivo. Tipo assim, não quero esperar meu pai morrer, quero já minhas coisas. E depois ele fugiu do amor do pai. Ele achou que seria muito melhor viver longe da família, buscando os prazeres do mundo. Tudo que o pai deu para ele, e que ele não deveria ter, né, recebido antes do pai morrer, ele acabou desperdiçando. Por isso que fala filho pródigo, né? Pródigo quer dizer, ser pródigo é ser desperdiçador, esbanjador. Ele não soube administrar,
ele não se preparou para o amanhã, ele pensou só no hoje, e acabou na maior pobreza, na pior decadência e desespero, a ponto de ter que comer junto com os porcos. E esse é um detalhe, desculpe, é um detalhe nessa história que chama atenção, meus irmãos, porque imagine a gente chegar numa situação que a gente tem que comer junto com os porcos. Já seria uma coisa terrível. Mas naquela cultura, e para aquele povo era pior ainda, porque o povo de Jesus era proibido de comer carne de porco. Então, como é que eu vou agora comer junto com os porcos, que é um animal que, né, para eles, Deus proibiu até de comer a carne deles. Já o filho mais velho, que aparentemente tinha razão de reclamar, né? Quando o pai recebeu aquele filho esbanjador de volta, de braços abertos, aquele filho também não soube perceber o amor do seu pai. Porque a preocupação dele, assim como do irmão mais novo, em primeiro lugar, era só com ele mesmo. Seu orgulho, a sua herança, a sua dedicação ao pai, né? A sua autojustificação. Quer dizer, o orgulho dele não deixou ele perceber que o amor do pai esteve sempre com ele. E que esse amor estava alegre porque o irmão perdido tinha voltado. Ele não conseguia perceber isso. Estava pensando só no que ele já tinha feito, no que ele, né, tinha deixado de fazer. Bom, nós, meus irmãos, nós muitas vezes agimos como esses irmãos aí. Porque às vezes a gente não celebra e a gente não quer repartir com as pessoas o amor do nosso Pai. Quando Jesus contou essa história aqui, havia dois grupos de pessoas escutando. Além dos discípulos, tinha aquelas pessoas consideradas de má fama, por exemplo, cobradores de impostos, e tinha aquelas que se achavam justas, por exemplo, os fariseus. Eles estavam lá ouvindo. Então, essa história fala para cada um de nós também, porque nós também muitas vezes achamos que somos bons e justos, melhores do que os outros. Tem muita coisa, meus irmãos, que tenta afastar eu e você do amor do Pai, como aconteceu com aquele filho mais novo. Podem ser as rebeliões da adolescência, da juventude, rebeliões que em alguns duram, né, até a idade adulta. Pode ser a crise da meia-idade, pode ser aquele desejo de buscar outras coisas, né, coisas novas, até na parte espiritual, né? Estou cansado dessa igreja, vamos ver umas coisas novas por aí. Essas e outras tentações que nós sofremos podem levar a gente para a pobreza espiritual, pode levar a gente para o desespero, e aí a gente acaba alimentando a nossa alma com todo tipo de, desculpe a palavra, porcaria que tem por aí. Como ele teve que comer com os porcos, às vezes a gente acaba, né, buscando porcaria para alimentar a alma. E isso pode ter um final trágico para a gente também. Pode ser a morte espiritual e eterna da gente. Às vezes também a gente é tentado como outro irmão, o que ficou em casa. Preocupações egoístas, trabalho demais, inveja das bênçãos que Deus dá para os outros, orgulho por achar que a gente é melhor que os outros, porque a gente não vive uma vida errada como os outros vivem, e assim por diante. Mas o resultado da gente ser assim também é o afastamento de Deus, é amargura no coração, é morte espiritual por falta de amor, por falta de humildade, por falta de alegria pelo perdão que Deus dá. Às vezes a gente está na casa do Pai, mas só por tradição, só por costume, a gente não está realmente celebrando o amor dele. Mas a boa notícia, né, é que aquele pai teve grande amor pelos dois filhos.
O filho esbanjador, naquele desespero, né, ele lembrou desse amor do pai. Ele pensou, puxa, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E pela graça de Deus, ele se arrependeu e voltou para casa, humilde, né, de cabeça baixa, com vergonha. Mas olha que interessante, aquele pai fez uma coisa que não era costume também na época, sair correndo para receber um filho. As pessoas idosas não faziam isso. E ele correu e ele abraçou aquele filho que certamente estava sujo, provavelmente cheirando a porcos, estava feio. E ele já abraçou o filho, e sem dar nenhuma bronca, nem castigar, ele, vendo aquele filho arrependido, restaurou aquele filho. Disse, olha, coloque nele novas roupas, um anel, né? Certamente isso depois de um bom banho. Prepare um banquete, né? Mata lá o bezerro gordo, vamos fazer um churrasco, né? Caprichado, porque eu quero festejar a volta dele. E assim, então, ele mostrou o amor que ele tinha pelo filho que foi achado de novo, filho que voltou a viver. O filho mais velho também recebeu todo o amor do pai em todo o tempo que ele ficou em casa com o pai. E agora o pai quer incluir ele de novo nesse amor, convidando ele para celebrar, para festejar a volta do irmão, que eles achavam que talvez já pudesse estar morto. Então, o pai queria que aquele irmão mais velho percebesse que o maior bem não era o dinheiro que o outro perdeu, mas o maior bem é a vida de alguém que estava morto, que estava perdido e que reviveu e foi achado. Esse é o maior bem. Aquele filho, né? Ele estava tão indignado que ele não falou assim, ah, o meu irmão. Ele falou assim, esse teu filho, né? Ele nem chamou o outro de irmão. Ah, esse teu filho aí, ó, gastou tudo com prostituta. Mas Deus é como aquele pai. O nosso pai de amor age dessa mesma forma com a gente hoje. Através da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, por nós, o Pai Celestial derrama sobre a gente o seu grande amor. E aí não importa se a gente age como o filho mais novo ou como o filho mais velho. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber, está sempre nos esperando de volta. E Ele envia o seu Espírito Santo, meus irmãos, através da sua palavra, para chamar a gente ao arrependimento e à fé em Jesus. Ele faz isso principalmente aqui na igreja. Mas Ele também faz isso quando a gente leva essa palavra de arrependimento e perdão para os irmãos afastados e para os que ainda não conhecem Jesus. Então, meus irmãos, vamos celebrar e repartir o amor do Pai. Vamos celebrar como o filho mais novo da parábola, né, que foi recebido e foi recebido com festa. Vamos lutar contra as tentações, vamos lutar contra o pecado. Vamos viver como novas pessoas, como Paulo diz. E quando a gente cair, porque a gente ainda é pecador, vamos buscar os braços de amor do nosso Pai em arrependimento, em fé, confiando somente em Jesus para a nossa salvação, não em coisas que oferecem por aí. E, diferentes do filho mais velho, Deus convida a gente a se alegrar também com as bênçãos, com o perdão que Deus dá para outros pecadores. E vamos servir a Deus junto com os outros pecadores. Vamos celebrar o amor de Deus não olhando para o passado torto das pessoas, como Deus não olha para o nosso passado torto. Mas vamos ter o mesmo objetivo que o nosso Pai de amor tem: salvar os que estão mortos, salvar os que estão perdidos no pecado, oferecendo para eles o amor de Jesus. A gente não sabe se aquele filho mais velho entrou na festa ou não,
parábola não diz. Agora, cada um de nós, como diz o Salmo de hoje, cada um de nós é feliz porque Deus perdoa as suas maldades e apaga os seus pecados. Então, cada um de nós vai sim celebrar o amor de Deus em sua vida. Nós temos todos os motivos para celebrar. E a melhor maneira de a gente fazer isso, meus irmãos, é, primeiro, permanecer nesse amor. Amor, como eu disse antes, que é oferecido para nós na palavra, no batismo, na Santa Ceia, através também dos irmãos na fé, nos cultos, nos estudos bíblicos, nos grupos de jovens. Eu sempre estou convidando vocês, porque ali Deus está chamando a gente, venha aqui receber o meu amor, venha aqui ser instruído, como a gente ouviu no Salmo. Enfim, todas as oportunidades que Deus nos dá para sermos abençoados por Ele, pela palavra e sacramento, vamos permanecer nesse amor. E segundo, cheios então de alegria, cheios desse amor salvador, vamos repartir esse amor com todas as pessoas, como a grande missão de nossa vida nesse mundo, compartilhar o grande amor do Pai. E antes de terminar, eu quero dizer, chamar a atenção, que eu já falei antes, é interessante que o pai não falou para ele, opa, peraí, você está muito fedido, vai lá primeiro tomar um banho, aí você vem aqui, se ajoelha, se humilha, daí eu vou ver se a gente vai conversar. Não, ele não falou assim, muda primeiro, e daí eu converso com você. Ele recebeu do jeito que estava, porque ele viu que ele estava arrependido. Né? Então, meus irmãos, Deus recebe a gente como a gente está, em arrependimento. Mas Ele não quer que a gente continue como a gente está, sujo pelo pecado. Ele quer que a gente seja uma nova pessoa. Ele nos dá um banho pelo batismo e nos veste com as vestiduras de Cristo, da santidade de Jesus. Então, como diz Paulo hoje, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. Como aquele filho, que reviveu com o grande amor do seu pai. E aí, como novas pessoas, a gente pode, como diz Paulo, falar do nome de Cristo, entregar para as pessoas a mensagem que mostra como Deus quer fazer todos serem seus amigos, novas pessoas, pessoas salvas, como nós já somos. Para nós celebrarmos o amor do Pai, nós não devemos olhar nem para nós mesmos, nem para os outros. Ficar fazendo comparações. A gente não deve olhar para os filhos, no sentido de fazer comparações, mas a gente deve olhar só para o Pai, para o amor dele, para o Pai de amor que se revelou a nós, no seu Filho Jesus, lá na cruz. Ele morreu de braços abertos naquela cruz, para que a gente seja recebido pelo Pai Celestial, Pai de amor, de braços abertos lá no céu. Então, vamos celebrar e repartir o amor do Pai, meus irmãos, hoje, cada dia, porque vocês sabem disso. Há muitos e muitos filhos perdidos por aí. Alguns que já estavam na família de Deus se afastaram, outros que talvez nunca ouviram desse amor do Pai. Então, eu convido vocês a ler junto comigo, vamos lá? Vamos celebrar e repartir o amor do Pai. Amém. Uma maneira de a gente celebrar e repartir o amor de Deus é confessando que a gente crê com a nossa boca. Então vamos juntos confessar nossa fé lendo este hino.